Fala pessoal, tudo bem? Quero ler com você Atos 5, versículo 2. Diz assim: Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, através desse versículo nós aprendemos algo muito importante. Lá, na continuação desse texto, no versículo 4, diz assim: Conservando-o porventura não seria um teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso, queridos, é uma situação lamentável, uma situação triste, porque Deus, ele nos dá o direito de escolher andar com ele ou não andar com ele. Ele nos dá o direito de obedecê-lo ou não obedecê-lo. Ele nos dá o direito de fazer aquilo que ele tem nos direcionado ou não fazer. Nessa situação nós vemos aqui que Ananias e Safira, eles chegaram diante dos apóstolos e mentiram aos apóstolos em relação àquilo que eles estavam oferecendo, aquilo que eles estavam trazendo diante do altar do Senhor. Só que detalhe, ninguém havia pedido para eles. Eles quiseram fazer, só que eles criaram uma situação de mentira, eles inventaram um cenário querendo enganar ao Espírito Santo de Deus. E aqui no versículo 3, Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Eles não precisariam dar nada daquilo ali, eles quiseram dar. Porém, eles quiseram barganhar, quiseram negociar, quiseram encobrir algo, sabe? Eles se colocaram numa posição de mentira e não precisavam. E queridos, o que nós aprendemos aqui? Muitas vezes nós estamos falando algo para Deus que não é a verdade do nosso coração, é somente palavras que estão saindo da nossa boca sem nós avaliarmos a consequência das palavras que estamos dizendo. Muitas vezes estamos nos comprometendo com algo com o Senhor que nós não estamos dispostos a cumprir. Muitas vezes nós dizemos algo para Deus que no nosso íntimo nós sabemos que não faremos. E é aí que mora o perigo, queridos, porque se você está falando algo para Deus, seja homem o suficiente para cumprir a tua palavra a Deus. Você pode ter dificuldades em fazer isso acontecer? Sim, por isso você vai orar e pedir ajuda de Deus para que você consiga honrar a sua palavra, para que você consiga honrar aquilo que você se propôs a Deus. De novo, Deus ele não te obriga a nada, ele te dá a oportunidade de fazer a vontade dele, de viver o propósito dele, mas você não é obrigado a isso. Isso é uma escolha, é uma decisão, é uma atitude de fé. Eu creio no Senhor, creio na promessa, creio no propósito e então eu irei fazer aquilo que Deus está me pedindo. Nós vemos ali que a atitude deles levou à morte. Então, assim, muitas pessoas estão morrendo, e não necessariamente fisicamente, morrendo espiritualmente, morrendo em seus sonhos, em seus projetos, em seus propósitos. Por quê? Porque a palavra não condiz com aquilo que está no coração. Elas estão simplesmente falando por falar, e isso não é legal diante do Senhor. Então, queridos, como nós lemos na Bíblia, como nós lemos na palavra de Deus, que o teu sim seja sim, o teu não seja não, e você não tente, mascarar esse quadro, não tente, criar situações para convencer o Espírito Santo do que aquilo que você está fazendo é o correto. Nós não precisamos convencer Deus em ser Deus ou querer ensinar Deus como a ser Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus e viver a vontade da palavra dele, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa avaliar o seu coração para ver que se suas palavras descrevem realmente a sua intenção, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.